Oi, gente. Meu nome é Georgine. Todo mundo me chama de Jo. Eu frequento a Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, aqui em Itaipuaçu, distrito de Maricá. Antes de começar o estudo, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai querer cantar com vocês uma música para a gente poder já começar a nossa harmonização. Mas enquanto eu não consigo compartilhar a música, a gente vai olhando essa imagem tão bonita aqui de Itaipuaçu, que é a Pedra do Elefante. O pôr do sol aqui é assim bonito, traz uma paz. É muito lindo isso aqui, muito lindo. E eu trouxe essa música para cantar com vocês. Essa música da época da nossa juventude, eu não consegui o autor, mas eu pensei mesmo na mensagem. Nossa é como a canção que fala todo dia de amor, de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Vamos de as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, real fraternidade, amor. Eu vou voltar para a imagem anterior para a gente poder fazer a nossa página de abertura. Enquanto isso, a gente vai olhando essa imagem tão bonita. Eu vou ler uma página desse livro, Palavras de Vida Eterna, o médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos abrir aqui. Capítulo 71. Olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 22. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre. E guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então vamos fechar os nossos olhos e fazer uma grande corrente
Porque cada um no seu espaço, na sua casa, no trabalho, de onde quer que esteja, a gente pode fazer uma grande rede. Vamos imaginar a figura de Jesus e dizer assim: Senhor Jesus, Mestre querido, irmão incondicional das nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de trazer para dentro de cada um de nós as Suas palavras, interpretadas por esses espíritos luminosos que trouxeram a doutrina espírita para nós. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e que os amigos espirituais, que os nossos anjos de guarda possam nos envolver, nos abraçar e dar para todos nós um pouco de paz, de calma, de coragem e de confiança. Obrigada, Senhor, mais uma vez por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Bem, esse foi o tema que a gente escolheu para falar hoje. Bem, gente, e como foi que esse tema surgiu? Eu sempre procuro estudar para trazer o estudo assim para vocês de alguma coisa que tenha me incomodado, que tenha trazido algum questionamento, porque dizem que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. E numa conversa com meu filho mais novo, o Ian, há pouco tempo, ele falou assim para mim, falou: mãe, tem uma frase que vocês usam muito no espiritismo e que me incomoda tanto. E eu falei: qual? Aí ele falou: fora da caridade não há salvação. Então, quer dizer que se eu não fizer a caridade, eu não vou ter a salvação, mãe? Então, será que a gente vai ter que ter miséria para sempre, diferenças, todas essas coisas que o nosso mundo tem para que a gente seja salvo? O que é essa salvação? Que caridade é essa que eu não concordo? Eu acho que a gente tem que batalhar para que o mundo, a gente tenha igualdades, para que a gente seja um mundo justo e tal. E aí a gente foi conversar com ele sobre isso. E fiquei querendo saber mais coisas a respeito. Porque a gente vai repetindo e a gente não estuda, a gente não se aprofunda. E a gente foi buscar e a gente trouxe para vocês aquilo que a gente encontrou. Tem muita coisa, a gente vai fazer um resumo rápido, tá bom? Porque quando a gente pensa em caridade, o que será? No primeiro momento vem a esmola, a gente tem que doar bens materiais. Será que é isso a caridade? O que é a caridade? Disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência, piedade. Caridade é sinônimo de filantropia, humanitarismo, compaixão, benevolência, piedade, esmola, favor, benefício. Isso foi o que a gente encontrou no dicionário. Bem, se a gente parar para pensar na caridade dessa forma, então o que ele pensou tem razão, a gente vai ter que sempre ter esse mundo com todas essas diferenças para que a gente possa dar esmola, para que a gente possa ter compaixão. Então, como que é isso? Fora da caridade não há salvação. Que salvação? Quando a gente fala salvação, o que é que a gente pensa? Primeiro, que eu achei, ação ou efeito de salvar-se, de libertar-se. Esse é um conceito de salvação. 2,
pessoa ou coisa que salva de perigo, de situação difícil. Ah, salvou alguém, tirou alguém de alguma situação de perigo, estava caindo, uma enchente, salvei alguém. E 3, libertação do pecado, que leva o fiel a obter a felicidade eterna. Gente, fora da caridade não há salvação. Qual salvação? Que salvação é essa que a gente está querendo conquistar? Do que é que Kardec estava falando? O que é que os espíritos estavam querendo falar para a gente? Vamos em frente. E aí eu trouxe a foto do nosso planeta. Bonito, né? Nos chamados mundos de expiação e provas, que é a atual condição da Terra, o mal predomina e é essa a razão por que neste planeta o homem vive a braços com tantas misérias. Então, a Terra, o nosso planeta hoje, é um planeta de provas e expiações, e uma das características do nosso planeta, na atual condição que ele está, é essa. A gente tem miséria, a gente tem o mal que predomina, a gente tem muita coisa boa, mas é para a gente entender por que a caridade, para a gente poder chegar nessa salvação. E quais são os espíritos que ocupam o planeta Terra? Nós. Como que nós somos? Em geral, são espíritos com predominância da matéria e propensão ao mal, presos à ignorância, ao orgulho, ao egoísmo. Falta a esses espíritos a compreensão em Deus. Nem todos eles são tão maus assim, porém são levados pela malícia, a leviandade, a reflexão. E uma das faltas dos espíritos dessa ordem é não praticar o bem, pois são indiferentes com o próximo. Eles também sofrem muito por estarem ainda ligados ao mundo corpóreo. Ah, eu não sou assim, não. Imagine, eu orgulhosa e eu com egoísmo. Como assim? É, gente, essa é uma das nossas características. Nós estamos no mundo de provas e expiações porque nós somos espíritos que ocupamos a terceira ordem. Hoje a gente já conhece um pouco da doutrina, a gente já ouve falar de Jesus, a gente já está nesse esforço, mas vamos pensar numa coisa. Eu abro o guarda-roupa, vejo aquele monte de roupa, um montão, guarda-roupa. Aí eu falo, esperar. Podia dar essa roupa que está aqui um tempão que eu não uso, né? Porque eu engordei um pouco, ou muito. Mas eu vou emagrecer. Preciso dar essa roupa agora, não. E eu abro o meu armário de compras e tenho lá as minhas compras. Mas a Casa Espírita está pedindo lá uns mantimentos para os bolsos dos assistidos. Não, mas para a minha casa, eu compro o feijão máximo. Mas para sexta, vou comprar um outro feijãozinho. Se não tem alguma catástrofe, algum flagelo, alguma coisa muito séria que mexa aqui dentro, essa posição confortável que eu me encontro permanece. Por quê? Porque eu ainda estou nessa condição de espírito de terceira ordem. A gente ainda está nesse esforço de modificação. Então, fora da caridade não há salvação. A gente vive num planeta de expiação de provas, somos espíritos de terceira ordem, então a gente ainda precisa, para sair do lugar e se movimentar na direção do outro, precisa ser incomodado, precisa que aconteça alguma coisa.
para que eu saia desse lugar e me movimento no sentido de ir contra esse orgulho, contra esse egoísmo que ainda está aqui dentro. Por isso que fora da caridade não há salvação. Vamos em frente. E aí a gente foi lá no Livro dos Espíritos, capítulo 11, na pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Qual é o sentido, o verdadeiro sentido da palavra caridade? Lá atrás estava esmola, compaixão. Vamos ver. A resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E o que é benevolência? Bondade de ânimo para com algo ou alguém. Tem que ter ânimo, alegria por alguém ou por algo. É esse movimento de sair daqui em benefício do outro, com ânimo, bondade de ânimo para com alguém ou por alguma coisa. Então, a gente tem que ter benevolência para com todos, essa bondade de ânimo para com todos. E indulgência? Disposição para perdoar culpas ou erros. Gente, perdoar culpas. Quanta culpa a gente carrega, não é? E quando a gente se percebe nesse movimento, a gente fala, meu Deus, eu podia ter feito diferente. Será que eu agi corretamente com fulano? E a gente vai carregando essas culpas, ao invés de fazer esse movimento de bom ânimo, de benevolência, essa prática para ir mudando os nossos hábitos, perdoar o erro do outro, como disse Jesus, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Isso é a caridade. E vamos ver. E o perdão? Ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. Então, a caridade não é só doar coisas. A caridade, nesse mundo de provas e expiações, nessa condição que a gente está, é esse exercício, esse movimento de sair dessa posição confortável, cômoda, e se movimentar na direção do outro, usando de benevolência, de indulgência e de perdão. Ai, João, mas isso é muito difícil. Não é fácil mesmo, não. Mas conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, é essa vontade, é essa disposição de modificação. Hoje, a gente faz por obrigação. Daqui a pouco, está se fazendo naturalmente. Vamos continuar. E aí eu trouxe para vocês, porque lá nesse capítulo do Evangelho, Fora da Caridade não há salvação, ele abre o capítulo com essa parábola do bom samaritano. E a parábola diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Olha só o que o doutor da lei está fazendo com Jesus. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Perguntou para o doutor. E o doutor respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito,
e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem, vai contar, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Então, passou o sacerdote, passou o levita, que eram pessoas importantes na época, e deixaram ali. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe o óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. E aí ele pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus diz: então vai, faz o mesmo. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, o samaritano, que na época não tinha tanto valor social, era até colocado à margem, foi esse que parou. O doutor, o levita, que eram importantes, deixou com que o homem ficasse ali. Então, desde aquela época, Jesus já falava para que a gente saísse em busca de socorrer e de ajudar o próximo. Para quê? Para que a gente comece a exercitar esse sentimento bom. Esse sentimento bom que é o amor pelo outro, que é justamente o contrário do orgulho e do egoísmo. Vamos em frente. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E ali, Jesus trouxe essas 2 gravuras, que é Jesus exercitando tudo o que ele falava. Ele curou o cego, ele lavou os pés dos seus discípulos. E quantas coisas existe o antes e depois de Jesus. E Jesus foi servir. O tempo todo, ele exercitou a caridade e a humildade. Foi completamente diferente do egoísmo e do orgulho. O nosso maior exemplo. E qual é o mandamento maior? Que está lá no Evangelho também. Amarás a Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo. O que é esse amar ao próximo? Como é que nós podemos amar ao próximo? Vamos pensar. Se a gente diz, alguém diz assim pra gente: como é que eu vou amar ao meu próximo? Me explica melhor isso. Quando eu jogo essa pergunta assim para todos vocês que estão me ouvindo, dê um exemplo de o que é amar ao próximo. O que é que vem na cabecinha de vocês? Que aqui na minha vem algumas coisas.
mas eu trouxe alguns exemplos. Matando a fome? Nossa, gente, nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, a situação da miséria aumentou tanto. Tanta gente precisando de alimento. Quanta campanha. Será que a gente tem algum alimento para doar? Será que a gente tem uma hora para poder ajudar na confecção das bolsas, da sopa? Será que a gente procura, a gente faz esse movimento de sair da gente e exercitar esse amor ao próximo? Olha a alegria do menino. Ajudar o outro. Alguém que está passando pela rua, algum vizinho nosso que está precisando de alguma coisa, algum familiar. Com alegria. Olha o quilinho de feijão. E o abraço. Agora a gente não está podendo abraçar muito, né? Mas pegar o telefone, ligar para aquele familiar distante, ligar para aquele amigo que a gente não vê há um tempão, isso é uma dificuldade que eu tenho. Um exercício que eu preciso fazer, eu estou falando de mim mesmo. Mas tem o WhatsApp. Isso também é amar ao próximo. E a conversa, e a escuta. Exercitar o escutar o que o outro tem para dizer com paciência. Ai, já vem aquela pessoa, eu vou atravessar a rua porque não aguento mais. Ou será que a gente é aquele que fala demais? E a reciclagem? Será que a gente anda separando o nosso lixo na nossa casa? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Há alguns anos, o meu menino mais velho, incentivado pela minha mãe, começou a fazer a separação do lixo aqui em casa. Eu digo para vocês, qual a minha surpresa ao perceber a quantidade de lixo que a gente produz. E agora, atualmente, alguns anos, a gente vem separando. E quando enche a sacolinha do plástico, a gente leva ali na reciclagem e entrega. Enche. E se a gente deixar na porta da casa da gente, os catadores vêm e levam também. Ajudar o planeta, o mundo onde a gente está. Isso é caridade? Isso é amar ao próximo? É. Vamos pensar sobre isso. Existem muitas campanhas, mas a gente precisa começar a fazer a nossa parte. Ah, mas aqui em Maricá eles não recolhem. Mas aqui em Itaipuçu tem alguns postos, alguns lugares que recolhem sim. E se você deixar na porta da sua casa separadinho, o catador vai passar e vai levar. A gente vai estar ajudando de alguma forma. Ali é o carinho, o olho no olho, o vem aqui que vai ficar tudo bem, vai passar, eu sei que está doendo. O acolhimento. A criança, eu trouxe essa figura da criança, né? Porque Jesus diz para a gente se mirar no exemplo delas. Elas se perdoam rapidamente. Brigam, daí a pouco já estão fazendo as pazes, não carregam mágoas por tanto tempo, rancores. Caridade? Caridade. E aí eu trouxe uma coisa bem atual. Será que usar a máscara nesse período de pandemia é caridade? Outro dia, a gente viveu uma situação no supermercado que tinha um senhor conversando com uma outra pessoa que tinha que colocar a sacolinha na mão para poder pegar o pãozinho francês. E ele, eu fiz isso durante muito tempo, ele estava de máscara. E não adiantou nada, porque eu acabei pegando
a Covid, fiquei um mês internada e tal. E aí ele olhou meio que assim para mim, para que eu confirmasse aquilo. E aí a gente foi conversar. E aí eu disse para ele, falei, olha, pode ser que a gente adquira o vírus, mas lá em casa, por exemplo, já tem 1 ano e pouco e ninguém pegou ainda, graças a Deus. Mas provavelmente o senhor pegou a Covid por alguém que não se cuidou, por alguém que não usou a máscara e contaminou algum objeto que o senhor tenha tocado. Aí ele é mesmo. Eu falei, pois é, então assim, vamos fazer a nossa parte. Porque quando eu cuido, quando eu coloco a máscara, eu não estou protegendo só a mim, eu estou protegendo ao outro também. Isso é caridade? Amar ao próximo como a si mesmo. Eu me cuido, eu cuido do outro. É esse movimento o tempo todo. Eu, o outro, eu, o outro, eu, o outro. E a gente, nesse convívio, nessa escuta, nesse movimento, a gente vai amadurecendo e vai exercitando esse amor ao próximo, essa caridade. E diante de tudo isso que a gente vive, não só na pandemia, mas durante toda a nossa vida, tem uma outra forma de caridade muito bonita. A oração, a prece. Às vezes tão pequenina, tão pequenina. Uma prece nos faz bem, nos faz bem e nos reanima, e nos reanima, nos faz bem, nos faz bem. Nos faz bem para mim, faz bem para o outro, aproxima o nosso anjo da guarda, envolve o nosso lar, envolve os familiares, fortalece para que a gente tenha ânimo, para que a gente tenha coragem, para que a gente siga, para que a gente passe pelos momentos das dores, que faz parte da existência de todos nós. A prece pelo outro é uma linda forma de caridade e em silêncio. E aí, o Chico, o nosso Chico, nosso, né? A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Isso foi o Chico que falou, não é a Ju que está falando. Quando a gente pratica o bem, a gente coloca em movimento, olha o movimento de novo, as forças da alma. E a gente vai de novo exercitar o contrário do orgulho e do egoísmo. E aí a caridade passa a ter esse sentido lindo e precioso para a nossa vida. Caridade, segundo o Espiritismo, é o exercício do verdadeiro amor, puro, incondicional, sem endereço de qualquer recompensa. Ao mesmo tempo, um dever de cada indivíduo para os demais, em todas as circunstâncias. Então, é esse exercício do amor. A gente está num mundo onde existe todas essas diferenças, essas misérias, diferenças de todo o caráter. Então, a gente precisa fazer esse exercício. Exercício é movimento. É esse sair, é esse ir em busca do outro, pela alegria de servir, pela alegria de ver o outro bem. E fazer por fazer.
No início, talvez a gente faça com aquela, né, exercício, aquela coisa que todo dia a gente tem que levantar para escovar o dente, e daí a pouco você está fazendo naturalmente, você está com alegria de ajudar o outro. E eu trouxe uma reflexão, que a caridade ela deve ser anônima, do contrário, é vaidade. E aí tem ali, né, o pai tirando selfie, porque está dando umas moedinhas para uma família necessitada. Tenho visto isso nas redes sociais com muita frequência. Quem recebe a doação não merece esse constrangimento. Muito difícil essa situação, aquela pessoa ficou desempregada, tem visto situações muito difíceis, e aí a gente ainda coloca o outro na situação de constrangimento. Então é fazer o bem, esse exercício do verdadeiro amor. O que é o verdadeiro amor? É fazer pelo prazer de ver o outro feliz com aquilo que a gente faz, sem anúncio, para que a gente não cause esse tipo de constrangimento no outro. Como é que a gente pode fazer isso? Doa lá para a casa espírita, doa para a igreja. E aí, esses lugares vão fazer esse movimento de distribuição para aqueles que precisam. Faz para um vizinho que está precisando, mas sem ter que anunciar. E aí, no Livro dos Espíritos, capítulo 12, eu peguei só um pedaço da resposta da pergunta 172, que ele fala do homem de bem. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, fico ali, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Amor ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Esse exercício diário de pensar se aquilo que eu fiz para o outro é o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Será? E aí eu trouxe essa tirinha do Armandinho, que ele fez uma prova, né? E aí o pai dele fala, a mãe, essencial a vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como que você conseguiu errar essa, rapaz? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? E aí ele responde, amor. O essencial à vida é o amor. E a caridade é esse amor em prática. O dia que nós formos verdadeiros homens de bem, isso vai fazer parte naturalmente, mas a gente ainda está nessa condição. Também não é para a gente ficar desanimado. Ah, meu Deus. Não. Hoje a gente faz um pouquinho, amanhã a gente faz mais um pouquinho. E aí, o dia que nós, seres humanos desse planeta Terra, já estivemos fazendo isso de uma maneira mais natural, a gente sai dessa condição de mundo de provas e expiações e vai para o mundo de regeneração, onde ainda vai existir um pouco de maldade, mas o bem vai se sobrepor ao mal. Mas a gente precisa começar a fazer esse exercício agora, aos poucos, nas coisas pequenas, começando dentro de casa, no trabalho, na condução, no transporte público, devagar. E eu fui estudando e fui pensando sobre todas essas coisas, sabe, gente? Porque incomodou, foi o que eu falei, eu fui estudar. E esse exercício é necessário, é preciso esse movimentar das forças da alma, forças do bem que estão aqui dentro da gente. E aí eu trouxe esses dois exemplos, né? Maria de Magdala. Maria de Magdala fez esse movimento.
Era aquela pessoa que estava à margem, foi julgada, né? As pessoas renegavam pela vida que ela levava. E no momento em que ela conheceu Jesus, aquilo tocou ela tão profundamente que ela passou a servir. Ela fez esse movimento. Ah, você está pedindo para a gente ser feito Maria de Magdala? Não. Eu trouxe esses exemplos para mostrar. Só que é possível. Um espírito amadurecido, que veio com esse propósito, mas que saiu daquela vida e fez esse movimento de serviço, foi ficar com os leprosos, seguiu Jesus a partir daquele momento e saiu do amor material, do amor da carne, para o amor espiritual, que é o amor de servir ao outro. A mesma coisa, Paulo, doutor da lei, sabedor de todas as leis, que perseguia Jesus e que, quando encontra o mestre, fica cego e faz esse movimento aqui dentro, esse incômodo que eu estou falando, e ele encontra Jesus e ele faz esse movimento de servir também, deixa de ser doutor, passa a ser tecelão e vai ajudar ao próximo, vai exercitar o amor verdadeiro. Não fica parado, faz um movimento de ida, de busca, de auxílio ao outro. São exemplos que vieram à Terra para poder mostrar para a gente que é possível começar, que é possível que a gente se movimente no sentido de ajudar ao outro, e que isso é bom. O bacana é que é bom a gente ver o sorriso naquele a quem a gente se presta a estar disponível de alguma forma. Francisco de Assis também fez esse movimento. Também fez. Era um jovem rico, filho de comerciante, e largou tudo para servir ao outro. E eu trouxe esse exemplo tão doce, irmã Dulce, Dulce de doce. E ela, um dos recados que ela deixou para a gente, sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Ela diz quando a gente puder, para a gente falar com amor, de amor, com amor, porque faz bem para quem escuta e faz bem para quem fala. Então, são exemplos de espíritos que vieram à Terra em missão para que a gente aprenda a fazer, para que a gente aprenda a verdadeira caridade, para que a gente aprenda nesse exercício com o outro a ser melhor, porque quando a gente faz para o outro, a gente automaticamente modifica alguma coisa aqui dentro da gente. E aí a gente vai caminhando. E a salvação? De que salvação a gente está falando? Aquela salvação que a gente falou de salvar-se a si mesmo, aquela salvação de salvar alguém que está em perigo, aquela salvação eterna. O Espiritismo esclarece que a salvação de cada um acontece com a evolução espiritual, que é destino de todos os espíritos criados por Deus. Depende exclusivamente de si mesmo e ocorre a partir da transformação moral. Então, a transformação moral é o passo primeiro para a gente conseguir essa salvação. Mas essa salvação é a salvação de ficar lá no paraíso para sempre, descansando eternamente. Ah, fulano desencarnou, que descanse em paz. É essa a salvação? É dessa salvação que a gente está falando?
Se existe uma transformação moral, se a gente está falando da caridade, que tipo de salvação é essa? Toda a moral de Jesus está no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Nesse mesmo, do Fora da Caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. De novo, em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Então, se a gente exerce, né, faz esse exercício da caridade, da humildade, e essa caridade é tudo aquilo que a gente falou ali atrás, esse movimento de sair de si em encontro do outro, na partilha do amor. Se a gente exercita essa humildade, não fazendo exposição do outro, fazendo no anonimato, fazendo pelo bem do outro, a gente vai alcançar essa salvação que é a felicidade eterna. Agora, como a gente confunde ainda felicidade com coisas, a gente fica pensando num paraíso, numa salvação, onde a gente vai viver eternamente de férias. Só que para os espíritos evoluídos que já fizeram essa reforma íntima, já fizeram essa transformação moral, estar apto, estar de prontidão para se movimentar no sentido de amar ao outro, de fazer o bem pelo outro, é que traz a felicidade. Esse movimento de sair de si em busca do outro, em busca do bem-estar do outro. E aí, o Chico diz mais uma coisa. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade. Ou seja, fora do amor não há salvação. E esse exemplo, o Chico, que é o mais próximo da gente, a gente citou aqueles outros ali atrás também, mas esse que está bem pertinho, um brasileiro, alguém que viveu pelo amor ao outro. Pelo amor, poderia ter sido uma das pessoas mais ricas em termos financeiros, com a quantidade de livros psicografados por ele. E ele doou tudo em benefício do outro. E era feliz. Qual é a salvação? Qual é a felicidade? É esse movimento, é esse amor pelo outro. E ele deu esse exemplo para a gente. Porque não é o espiritismo que vai salvar. Isso é muito sério. A gente, por exemplo, estava conversando outro dia com as meninas na mocidade da CF, que a gente está fazendo encontro, né, online. A gente precisa ser espírita pelo espiritismo, por Jesus, não pelos espíritas, porque a gente ainda está nesse movimento, sabe? Essa batalha diária contra as nossas dificuldades, algumas a gente nem consegue enxergar. Por isso a gente precisa estar sempre nesse movimento de se reconhecer, de ver o que alguém falou alguma coisa, falou, será que aquela pessoa está falando de mim? Às vezes até no momento de raiva, será que é isso mesmo? Então, Chico fala para gente que não é fora do espiritismo que é a salvação, mas é fora da caridade, é fora do amor, não há salvação. E qual é essa salvação? Essa paz de consciência, essa paz de ver o outro bem, essa paz de se movimentar e tirar alguém da aflição, seja ela qual seja. É essa alegria de ajudar que faz a gente se sentir bem. E esse bem-estar
é que é a salvação, que é a alegria de ajudar o próximo. E aí, para a gente poder encerrar o nosso estudo, eu trouxe essa música, porque eu acho que é um exemplo muito grande desse movimento que a gente precisa fazer. Tudo isso é caridade. E mais alguma coisa, mas essa música traz muitas dicas dessa caridade além da doação de coisas. É uma súplica a Jesus para que Ele ajude a gente a ser melhor. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazem que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazem que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, meus amigos, se a gente conseguir fazer um pouquinho de cada verso desse, se a gente conseguir doar alguma coisa materialmente, se a gente conseguir fazer esse movimento, o outro, eu, o outro, eu, o outro, eu, a gente vai estar fazendo essa caridade
que é o amor ao próximo, de todas essas formas, para que a gente possa fazer essa reforma íntima e alcançar essa tão sonhada salvação, que não é o berço esplêndido e uma paz parada, mas é a paz de consciência e é a alegria de ver o outro bem, de a gente ficar feliz com a felicidade do outro. Então, fora da caridade, não há salvação. E é assim, dentro desse pouco conhecimento, desse estudo que a gente fez, que nesse momento nós vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Jesus. E envolvidos por esse amor tão grande desse mestre, que foi caridade todo o tempo, do seu nascimento até o seu desencarne. Nós vamos imaginar Jesus e vamos dizer assim: amigo Jesus, nós te agradecemos, ó Mestre, por tudo que temos. Agradecemos o Espiritismo em nossas vidas, essa doutrina que nos incentiva a estudar, a crescer, e diz para a gente amar o nosso próximo. Que nós possamos, Senhor, diante de tantos exemplos e do seu grande exemplo, começarmos esse movimento de amor pelo nosso próximo mais próximo, no nosso lar, no nosso trabalho. Agradecemos também a esses amigos tão queridos que nos envolvem neste momento. Obrigada, Senhor, mais uma vez por tudo. Abençoa a todos nós e que nós possamos estar contigo, porque temos a certeza de que sempre estás conosco. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigada pela paciência, por vocês terem ficado aqui com a gente. E que Papai do Céu abençoe a todos nós. Um grande beijo e que brevemente nós possamos nos abraçar, olhar de perto, nos tocar. Enquanto isso, vamos continuar fazendo essa rede de vibrações, porque o nosso pensamento é força. Então, vamos nos exercitar no sentido de amar, que é o melhor caminho. Obrigada por tudo. Um grande beijo para vocês. Saudade, muita saudade.